Vamos ver algumas matérias? Vamos. Abre pra gente aí no Google, o Saulo. Coloca assim, ó. Documentário Varginha. Vamos ver o que saiu. Eu quero ver se você comenta um pouquinho. Desce mais aí, pega embaixo. Mais embaixo. Caso ET de Varginha ganha documentário inédito, tal. Beleza. Documentário. O Mistério de Varginha tem depoimentos e imagens inéditas sobre o caso que alimentou o imaginário popular para além da cidade mineira. Desce aí. Sem conclusão oficial. Ah, peraí. Como assim sem conclusão oficial? Não falou que é o mudinho, né? Como conclusão oficial? Ah, é? Desce mas a aí. gente refuta completamente isso daí, né? Tem então nada tá. a ver. Exibido no Fantástico 96, o retrato falado de uma criatura supostamente vista por 3 jovens em Varginha transformou um relato local em um fenômeno nacional. Desce mais um pouco. O caso do ET de Varginha dividiu opiniões, alimentou o imaginário popular, se tornou um dos episódios mais marcantes da televisão brasileira nos anos 90. A partir daquele desenho, o país passou a debater o que teria aparecido no interior de Minas Gerais. Para uns, era um animal, para outros, um extraterrestre. Havia ainda quem enxergasse algo sobrenatural. Animal não pode ser, né? Monstro também não pode ser, dizia um morador da cidade na antiga reportagem do Fantástico que retratou o caso. Eles falam que parece um ET, diz outro residente de Varginha. A repercussão foi imediata e atravessou gerações. Para Paulo Gonçalves, diretor e criador da série Mistério de Varginha, o impacto foi profundo. Aquilo impactou toda a minha geração, teve uma histeria coletiva no país. Ó, esse é o diretor, né? É o diretor. Chamando de histeria. Que é o que entrou em contato com a gente e me excluiu. Todo mundo olhando para o céu, tentando encontrar ET e nave. E quando esse assunto foi veiculado no Fantástico, foi uma bomba, lembra? Desce mais um pouco. Luiz Petri, editor de reportagens exibidas em 96, recorda como a apuração começou. Ouvi a história e na mesma semana a gente foi para Varginha. Segundo ele, o rosto do suposto ET se espalhou rapidamente, virou assunto popular no Brasil. As pessoas comentavam, é verdade ou não é? Tá bom. Fiquei apavorada contra outra mulher que estava grávida quando assistiu pela primeira vez. Sobe mais um pouco. Vamos ver o link que fala da repercussão do público. Isso. Foi. "30 anos depois, ET de Varginha ganha nova leitura com depoimentos, arquivos históricos e revelações inéditas. Série produzida pela IPTV será exibida de 6 a 8 de janeiro. Desce mais um pouco. Aê. O público em Varginha teve a chance de assistir em primeira mão a um episódio do documentário Mistério de Varginha, com produção IPTV, com os estúdios Globo, que revisita o caso dos 30 anos mais emblemáticos da ufologia mundial. Desce mais aí. Vou pegar a fala de alguém. Desce mais um pouco. Aí. Eu acredito sim. Eu sou daqui e reconheço a movimentação extraordinária que aconteceu na cidade. A repercussão é o que me faz acreditar no episódio. Eu não tenho a menor dúvida, afirmou. Essa é a... Peraí, só mais um pouco. Essa é a Daniela Monteiro de Andrade, nascida em Varginha, diz não ter dúvidas sobre o que aconteceu em 96. Desce mais um pouquinho. A mãe dela, aposentada Elvira Monteiro de Andrade, pensa diferente. É lenda, na minha opinião é lenda, disse. Já o técnico de distribuição Henrique Martins foi à pré-estreia com a expectativa de conhecer novas informações sobre uma história que, segundo ele, sempre foi cercada por versões populares. Quero entender melhor o caso, ir além do que a gente sempre ouviu em conversas, contou. Então tem... Até agora só a gente especulando, né? Uns dizem... Quem diz que é, logo em seguida a reportagem desmente. O ponto Mas o que esse positivo, negócio revelou? Deixa eu falar o ponto positivo agora, né? Porque tem um monte de coisa ali mentirosa, né? Os pontos negativos desse documentário. Assim, para a pesquisa, não serve de nada esse documentário. Até falando, melhor nem assistir esse negócio aí, né? Porque ele mais desinforma do que informa sobre o caso. Mas um ponto específico que pode ter passado desapercebido, né, num primeiro momento às pessoas que não conhecem a pesquisa do caso, é o depoimento do Fortunato Badam Palhares, que é um doutor que era chefe lá na Unicamp naquela época, o legista, né, que estaria envolvido com essas criaturas. Na época
do ferver do caso, né, 96, o Badan Palhares, ele fugia que nem o diabo da cruz dos jornalistas e dos ufólogos. Por quê? Porque ele recebia salário do Exército, trabalhava ali na Unicamp e tudo, e ele tinha um direcionamento para negar esse fato e de não se envolver. Como ele manteve esse tipo de atitude ao longo dos anos, até aposentar agora. Hoje ele já não trabalha mais, tá? Já mais velhinho e tal. E o que aconteceu? A Globo abordou ele novamente e ele deu um depoimento falando uma certa frase que aí despertou mais especulações e dúvidas. O que ele falou? Ele falou que na época, em 96, ele recebeu uma ligação do Exército, é ele falando, eu recebi uma ligação do Exército falando pedindo, né, que ele não saísse da operação, não deixasse de trabalhar ali na Unicamp naquele momento, porque estaria chegando para ele algo de Varginha que era para ele analisar, né? Mais ou menos isso que ele falou. Ou seja, e aí depois ele complementa, mas não chegou nada para mim até hoje. Ou seja, ele admitiu publicamente numa fala nesse documentário que ele recebeu uma ligação. Opa, peraí, se recebeu, então tinha alguma coisa importante acontecendo? E aí não recebeu. Aí eu vou totalmente contra o posicionamento do Badan. A gente sabe que ele também recebeu dinheiro para ficar quieto. E isso, quem me falou, foram pessoas muito próximas da família dele. Certa ocasião eu conheci uma pessoa que foi namorado da sobrinha dele. E naquele finalzinho de ano de 96, a família do Badan estava reunida, era para as festas de final de ano. O Badan naquela época, ele não era dado a vinho, hoje ele bebe pra caramba, mas naquela época ele não bebia, mas ele bebeu ali um vinhozinho, só um pouquinho e tal. E a família ouvia na mídia, né, sobre essa história do negócio de Varginha, que ele estava envolvido, que ele tinha recebido alguma coisa. E a família, então, pressionou o Badan e falou assim, Badan, a gente tá aqui, família e tal, conta pra gente, você recebeu ou não recebeu essas criaturas e tal? E aí, devido à insistência dos parentes, e essa pessoa que era o namorado da sobrinha dele estava lá presente também, ele escutou da própria boca do Badan, o Badan falou o seguinte, olha, eu vou falar uma única vez e depois nunca mais vocês me perguntem isso, porque eu não vou falar mais nada. E aí ele afirmou que recebeu 3 criaturas na Unicamp, certo, sendo 2 criaturas vivas, uma delas estava intacta, estava em perfeito funcionamento biológico. Essa foi levada para um local chamado IFISH, que é um certo departamento, um instituto dentro lá da Unicamp. A outra criatura que estava machucada foi colocada dentro de um terrário e levado para patologia avançada. Hoje a gente tem até depoimentos de pessoas que viram essa criatura lá na patologia avançada. E a terceira criatura, que era a criatura morta, né, que chegou morta lá na Unicamp, essa foi levado para o subterrâneo do HC, que é o Hospital das Clínicas, e lá então foi feita a necrópsia dessa criatura. As criaturas vivas foram feitas análises clínicas, inclusive tentativa numa delas de se fazer um hemograma, né, para ver ali o sangue da criatura, como é que era, como é que não era. Certo. E nisso que eles colheram o sangue, isso eles fizeram antes da abertura do expediente para o público, porque o Hospital das Clínicas atendia gente normal. O Hospital das Clínicas não existe para atender ET, né? Mas naquele momento atípico, eles resolveram, então, ainda não abriu, vamos de madrugadinha lá e vamos fazer o hemograma da criatura para ver o que dá. E ao colocar o sangue dentro das mangueirinhas,
esse sangue coagulou e não chegou no sensor. Ou seja, não foi possível se obter um resultado desse hemograma. O que eles pensaram então? Vamos para a segunda máquina, porque tinha uma outra máquina de hemograma backup. E aí foram para a segunda e aconteceu o mesmo problema, sendo que esse sangue coagulou dentro da mangueira. E aí eles estavam com o mico na mão. Não conseguiram fazer o hemograma da criatura para saber o resultado e estavam com duas máquinas quebradas e já às vésperas de começar o expediente. E aí o que faz? Liga para os técnicos da máquina e os técnicos abandonaram ali o que estavam fazendo. Teve um técnico que eu cheguei até a conversar com ele e foram lá para tentar dar um jeito, não conseguiram resolver, mas tiveram uma ideia de trazer uma máquina de hemograma menor, né, de um modelo mais simples, mas que ficava em outro departamento. Então foram lá buscar, colocaram no Hospital das Clínicas para começar ali o expediente normal e dar atendimento, dar vazão, até que aquelas duas máquinas pifadas por conta do sangue da criatura fossem consertadas de alguma forma. Como eles não conseguiram dar um jeito, os técnicos falaram, não tem jeito para arrumar isso aqui, os americanos que estavam na Unicamp ligaram para a empresa daquelas máquinas, que era uma empresa também norte-americana, e solicitaram duas máquinas. No dia seguinte, chegou de avião essas duas máquinas encaixotadas, eles desmontaram, aí tinha técnicos ali já para remontar essas máquinas, e a única exigência dos americanos era que se tirasse o número de série das máquinas velhas e se colocasse, soldasse o número de série nas máquinas novas, para não ficar nenhum tipo de pista ou de rastro de que foi trocada essas máquinas. As máquinas velhas, com o sangue da criatura, foram encaixotadas e levadas embora para os Estados Unidos. Além disso, todos os equipamentos da Unicamp que tiveram alguma utilização na análise dessa criatura, quando elas passaram por lá, também foram trocados por equipamentos novos. Tudo isso que você está dizendo ainda é relato do Badam Palhares. Não, é relato de pessoas que trabalhavam lá junto com o Badam Palhares. Mas o Badam, especificamente... Ele nega. Ele nega tudo. Ele nega tudo. Ele só falou agora dessa vez que ele recebeu uma ligação do Exército e que ia chegar alguma coisa de Varginha o namorado que nunca da sobrinha, o namorado da sobrinha... Ele afirma que era o Badam Palhares que recepcionou isso. Mas ele recepcionou e ele ficou até o final porque ele não podia sair, né? Não, então, depois, vários dias, eles fizeram testes, deram fruta para esse bicho, entendeu? Foi feita uma série de testes ali com essa criatura. Mas o Badam Palhares, então, ele teve a recepção da criatura e depois ele foi embora e as pessoas ficaram lá, outras pessoas trabalhando. Não, ele era o responsável. Ele era o responsável. E sempre foi. E aí eu vou te falar algo da vida do Badam Palhares que talvez as pessoas não saibam e vai ajudar a gente entender melhor isso. O caso Varginha aconteceu em 1996. Vamos retroagir um ano antes, 1995. O que aconteceu nesse ano? Foi publicada aquela autópsia fraudulenta do ET de Roswell, norte-americano. Isso em agosto de 1995. Isso foi o que passou na Globo? Isso, que passou na Globo também, que a Globo comprou na época por uns 10 mil, não sei, não lembro. 10 mil alguma coisa, não sei se era reais, cruzeiro, cruzado, não sei. A Globo noticiou isso como uma autópsia, mas não foi só a Globo, né? Mas era algo fabricado, era mentira. Mas naquela época, o que aconteceu? Quem que foi chamado para dar a sua versão a respeito daquela fita, né? Daquela suposta autópsia de ET? Foi o Badam Palhares. Então, em 95, a pessoa escolhida para tecer comentários a respeito daquilo foi o Badam. Então ele já devia estar relacionado a esse tipo de coisa. Em 96, o caso Varginha, a gente tem o nome dele novamente atrelado a esse assunto, e aí eu vou agora avançar um ano na frente, 1997, 97. quando o Badam também aparece na mídia
dando alguns depoimentos a respeito do chupa-cabras. Ou seja, chupa-cabras a gente sabe que está relacionado também Não é a mesma coisa? ao fenômeno OVNI, né? Tem alguma relação ali com o fenômeno OVNI. E veja bem, se ele não mexe com nada de ET, por que ele foi chamado em 1995 e tem um nome atrelado ao caso Varginha em 1996 e em 1997 ele foi chamado para depor a respeito de chupa-cabras? Então, isso, pensem, quem é inteligente, quem tem um certo discernimento, vai ver que já havia ali uma certa conivência, né, com o Exército, e a Unicamp naquelas épocas, naqueles anos, era um laboratório, uma área 51 biológica, onde se faziam esses estudos das anomalias. E aí eu vou te dar mais uma informação que as pessoas não sabem da minha pesquisa de Varginha, mas no meu livro, né, ET de Varginha, Montando Quebra-Cabeça, a gente publicou aqui 2 depoimentos de enfermeiras que trabalharam com o Badan Palhares. Inclusive, quando uma delas faleceu, ele foi, que era muito amigo dele, ele foi no velório, entendeu? Ele estava lá no enterro de uma delas, e elas confirmaram que de fato chegou essas caixas, né? Tinha uns furos e tinha criatura morta e tinha criatura viva. E uma dessas enfermeiras, quando deu o depoimento pra gente, ela viu essa criatura, ela descreveu como algo horrível e mal cheiroso também, que tinha um cheiro que impregnava nas narinas, né? Como se fosse algo ali fétido assim, mas forte, como um amoníaco, né? Alguma coisa desse tipo. E ela disse que sempre que chegava coisas relacionadas a OVNIs, extraterrestres, entidades biológicas diferentes, eram intituladas, eles nomeavam e chamavam aquela criatura de anomalia. Então, quando chegou isso, essa enfermeira falou: olha, pessoal, a anomalia chegou. Foi uma frase até que ela usou: a anomalia chegou. Então era o nome, a nomenclatura que eles usavam na Unicamp para esse tipo de coisa. E se a gente retroagir ainda, caso Varginha 1996, a gente retroage para 1994. O que aconteceu nessa época? Houve o caso Pedro de Toledo. Depois vocês procuram aí na internet. Eu tenho também no meu canal vídeos falando do caso Pedro de Toledo. Foi um senhor que ele morreu em circunstâncias estranhas, e isso no dia 16 de fevereiro de 1994, o senhor José Marlone, e ele, inclusive, teve o seu corpo queimado, virou uma espécie de borracha, toda a parte líquida ela foi drenada, e esse caso, Pedro de Toledo, inclusive, foi pesquisado junto com o Saga, lá de Peruíbe, juntamente com o Carlos Alberto Machado, né? Foram feitas algumas publicações, mas a gente chegou nesse caso através de um policial amigo do Saga naquela época. Tinha também um da criminal, que era o Dagoberto, que tinha fotos, inclusive, dessa situação diferente. E quando a gente foi investigar esse caso mais profundamente, essa morte estranha relacionada ao aparecimento de OVNIs em Pedro de Toledo, com inclusive uma onda de aparições grande que aconteceu na região, a gente descobriu que o doutor Ivo, que era o proprietário do sítio onde aconteceu os fatos, disse que o corpo do José Marlone foi levado, né? Ele escutou ali os técnicos falando que eles iriam levar o corpo, devido à estranheza, para a Unicamp. Ou seja, para Campinas, para entregar para o Badan Palhares, para entregar para essa equipe que cuidava de coisas realmente diferenciadas. E no transcorrer dessa pesquisa também de 94, o que nós detectamos? Que não existia atestado de óbito no cartório de Pedro de Toledo dessa pessoa. Ou seja, se uma pessoa morre, tem que ser feito o atestado de óbito. E que toda a documentação policial gerada do caso, ela estava adulterada, inclusive a campa onde ele teria sido supostamente
enterrado em Pedro de Toledo não existia. Nossa. Aquele número de campa não existia. Ou seja, um verdadeiro arquivo X real e com todos esses ingredientes que nós conseguimos atestar naquela época. E com a vinculação a quem? A própria Unicamp, que era a nossa área 51 biológica naquela época. Ou seja, tudo que eu soube, inclusive, né, já que eu estou falando disso, vamos abrir o verbo aqui, a Unicamp também recebia, muitas vezes, fetos, né, que eram produtos dessas abduções. Né? Então, tinha Sério? mulheres que tinham... Fetos? Fetos. E aí elas eram levadas para a Unicamp e era extraído o feto, esses fetos ficavam lá para estudo. Então, de meio humanos, meio eles, sei lá, alguma coisa diferenciada, que também era tratado como anomalia. Tá? Então, fatos dessa natureza também foram contados para nós através de testemunhas de funcionários que trabalharam lá na Unicamp. Então, assim, a gente tem plena convicção de que essas 3 criaturas passaram por lá sim, e o Badam Palhares, a equipe da doutora Fátima, o Corradim Metz, todos estavam envolvidos nessa situação.